E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, para quem não me conhece, sou professora de atualidades aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou formada em História e Geografia. E o tema da aula de hoje será sobre direitos humanos, um tema já muito esperado e solicitado por vocês, meus amados alunos. Então, nós vamos falar dos desafios enfrentados por diversos países do mundo para garantir os direitos humanos à sua população e também este tema aqui no Brasil, tá? Então, primeiro, quais são esses desafios para garantir os direitos humanos e quais situações enfrentadas em diversos países aí do mundo? Primeiro, nós temos diversas violações e casos de abuso contra os direitos humanos. Por exemplo, a gente tem casos crescentes de xenofobia pelo mundo. Nós temos uma situação na Europa de crise de imigração. Nós temos diversos migrantes ou emigrantes, aquele que sai de seu país de origem, né? Principalmente da Síria, de alguns países da África subsaariana. As pessoas elas fogem de conflitos políticos, de guerras civis, como é o caso da Síria, por exemplo, e migram para outros países. Os sírios, por exemplo, eles vão para o Líbano, eles atravessam a Turquia, eles vão para diversos países europeus e um de seus focos seria a Alemanha, que tem políticas positivas ou são políticas pró-imigração. É um país aí que já completou o seu processo de transição demográfica, a população é idosa e precisa de mão de obra. E aí a gente tem a primeira-ministra Angela Merkel positiva quanto à recepção de imigrantes na Alemanha, né? Só que a gente tem, devido a esse contexto de crise de imigração na Europa, diversos países, como é o caso da Hungria, por exemplo, né? E também, vamos citar aí a Inglaterra, de diversas pessoas ou partidos políticos que se posicionam contra receber imigrantes de outros países no seu país, né? Então, isso seria, né, um caso de xenofobia, né? Um caso de discriminação que viola os direitos humanos, tá? Então a gente tem aí, por que essas pessoas elas não querem a entrada de imigrantes? Porque esses imigrantes eles podem concorrer com postos de trabalho, eles podem descaracterizar a cultura local com o tempo, né? Então essas são partes, citações de preocupações, então, né, de alguns países que são contra esse movimento de imigração. Então a gente tem também essa questão de crise de imigração nos Estados Unidos, né? Com mexicanos que tentam entrar de forma ilegal. A gente tem os venezuelanos que vêm para o Brasil pedindo asilo. O asilo é um direito humano também, né? Pedindo asilo porque a Venezuela está numa crise humanitária, as pessoas não têm o que comer, não têm remédio para tomar, né? Então, desde 2016 eles têm migrado para o Brasil, tá? Então, a gente tem mesmo aqui no Brasil um contexto de intolerância étnica racial, um contexto de xenofobia contra a entrada desses migrantes, tá? Desses imigrantes quando entra. E nós temos também desafios no mundo inteiro para combater a discriminação racial, o racismo, né, gente, que é muito forte no mundo. O racismo, ele é histórico, né, principalmente naqueles países que tem um contexto de colônia de países desenvolvidos, como é o caso do Brasil, né? Nós recebemos diversas levas de imigrantes escravos africanos, né, vindo aqui para o Brasil, negros africanos, né? Então nós temos um histórico, um passado escravocrata, né? Inclusive a gente tem, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, até inclusive a interferência e uma justificativa formulada pela Igreja Católica naquele tempo para justificar a escravidão, né, do negro africano. E a história que a igreja contava para justificar, claro que ela tirava da Bíblia, né? E ela pegava o exemplo, então, de Noé amaldiçoando Cã. Então, para quem não sabe, vamos lembrar da historinha lá da Arca de Noé, do dilúvio. Noé coloca os bichinhos, né? Um casal de cada espécie de bichos dentro da Arca de Noé. Então, aquela chuva, começa o dilúvio e depois de um tempo Noé vai aportar em terra firme. E nesta terra, Noé, ele vai começar a cultivar a terra, vai criar animais e vai ter a ajuda de seus 3 filhos e de sua mulher, né? Os seus 3 filhos, um deles era Cã, né? Então, o que acontece? O Cã, ele pega o pai dele um dia, né, caído, bêbado, embaixo de uma vinha. Noé, ele cultivava vinhas e fazia o vinho e o suco de uva. E um desses dias ele bebeu muito e caiu lá estatelado, né, no meio da vinha, peladão, né? E, lógico, né, o Cã, ele chega, ele olha aquela cena e vai correndo contar para os seus irmãos.
Quando Cã retorna com seus irmãos, Noé já está mais acordado, né, e vê o que está acontecendo. E ele vê, depois de conversas, que o Cã foi o culpado por trazer os outros irmãos e ter deixado os outros irmãos ver as vergonhas do pai, né? Como ele deveria ter feito. Ele deveria ter tapado as vergonhas do pai, ter cuidado do pai dele em vez de contar para os outros, porque o pai dele se sentiu humilhado. Noé se sente humilhado. E devido a isso, Noé amaldiçoa Cã. Ele expulsa Cã de suas terras e fala que Cã será então o Cã e seus descendentes, né, serão os servos dos servos. Então a igreja naquele período colonial vai utilizar essa história para justificar que o negro é escravo, porque o negro é descendente de Cã. Ok? Então a gente tem esse racismo no mundo, é um racismo, ele é estrutural, ele está na instituição, né? É um racismo forte e histórico. Então é muito difícil combater essa discriminação racial. A gente vai ter diversos modelos, diversos exemplos de discriminação racial que violam, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, né? Por exemplo, a gente vai ter o caso do apartheid na África, que é segregação racial. Né? Então a gente vai ter aquela figura do Nelson Mandela lutando contra. Então na África do Sul a gente vai ter bairros de brancos, bairros de negros, bebedores que negros usavam diferente dos bebedores de branco, assentos para negros, assentos para brancos, né? Então é um caso forte de segregação racial. A gente também vai ter nos Estados Unidos segregação racial muito forte e o movimento negro lutando contra isso na década de 60, né? E o representante a gente vai ter nada mais, nada menos que o Martin Luther King e a sua auxiliar, a Rosa Parks. Ok? Então a gente tem aí pós-Declaração Universal diversos casos de dificuldade de se combater, né? E também a opressão, né, relacionada a essas situações. E quais os desafios que o Brasil enfrenta? Então a gente tem aí no site da ONU, né, todo ano tem uma revisão periódica da garantia dos direitos humanos, né? Essa revisão periódica ela é feita a partir de relatórios enviados de diversos países para a ONU. Então, são detectados problemas dentro de países para garantir esses direitos humanos para a população, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, numa das últimas, né, revisões, a gente tem a ONU apontando que um dos problemas crônicos que existem aqui no Brasil para garantir os direitos humanos seria no sistema de justiça criminal brasileiro, né? Que nesse sistema de justiça, além do sistema de justiça criminal, porque a gente tem uma situação de crise no sistema carcerário, e em torno de 41% da população do sistema carcerário ainda não teve direito a julgamento, né? E o direito a um julgamento, né, é um direito humano, né? Ninguém pode ser preso sem um julgamento, todo mundo tem direito de defesa, e isso também é um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também está inserido dentro da nossa Constituição Federal de 88, os direitos fundamentais, ok? Então, além disso, a gente tem a situação de diversos casos de execução extrajudiciais que são promovidos pela polícia e pelas milícias, superlotação nos presídios, tortura, maus tratos de detentos, diversos casos de violência contra a mulher, feminicídio, e esses são aí as piores situações, né? Também a gente tem uma situação complicada aqui no Brasil de alto índice de homicídios entre a população jovem e negra no Brasil, né? Então são pontos que são observados pela ONU, né, que o Brasil tem dificuldade de garantir direitos humanos para essas situações, tá? Então, taxas de homicídios altas, né? A gente tem também situações de vulnerabilidade de agentes que tentam garantir os direitos humanos, da atuação de ONGs na garantia dos direitos humanos, né? Principalmente no que diz respeito às situações de demarcação de terra indígena, né? Então, a gente teve, no ano passado, o assassinato de um líder de uma tribo da nação Waiapi, né? Ele foi assassinado por garimpeiros, porque os garimpeiros estavam de olho, né, na terra desses índios, se não me engano isso foi no Pará. Então, é uma situação que acontece todos os dias. A gente tem abusos relacionados a essa situação, né, de desrespeito aos direitos humanos dessas populações indígenas, né, principalmente quando começa a acontecer a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, lá no Pará, né? Toda aquela área de inundação do rio Xingu, né? Naquela área existiam populações indígenas que viviam daquela terra, elas tiveram que ser removidas de sua terra, né? Foram inseridas dentro da cidade de Altamira, né, que, enfim, houve um surto, uma explosão populacional na cidade, né,
Então essas famílias foram deslocadas para lá fora do seu habitat natural, né, fora, sem a sua cultura, né? Então isso tudo também é uma violação aos direitos humanos destas populações, né? Então é um direito humano o acesso à cultura, a garantia da manutenção da sua cultura. É também um direito humano a questão da garantia de sua cultura, da não discriminação, né? Da dignidade dessas populações, principalmente, que é um outro direito humano, né? Então, cadê a dignidade dessas pessoas que viviam naquele sistema, né, junto com a natureza, que já não existe mais? Populações foram deslocadas do seu ambiente natural foi destruído. E também é um direito humano, né, ter um meio ambiente saudável e formas sustentáveis de se extrair recursos naturais desses direitos humanos. Desses recursos naturais, tá? Perdão, o erro. Como eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores, esse vídeo ele não é editado, eu não tenho recurso pra editar. Então eu tô aproveitando essa quarentena que eu tô em casa para dar continuidade às minhas aulas de atualidades para os meus alunos. Então eu tô disponibilizando de forma gratuita no YouTube para todo mundo que quiser ver. Então não tem edição, então se eu errar, se eu me confundir, isso vai acontecer de novo. Peço desculpa para vocês. Errar é humano, né, gente? Vamos lá. Bom, então essas seriam, né, as questões aí, os desafios, né, do Brasil relacionado à garantia dos direitos humanos. Mas, enfim, o que são esses direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles são inerentes a todos os seres humanos, independente de sexo, raça, cor, etnia, idioma, porque todos nós somos iguais perante a lei. E isso é um direito humano. E os direitos humanos, eles são inerentes, eles como se estivessem colados em nós. Onde quer que a gente vá, a gente tem a garantia desses direitos humanos, né? Quais são alguns desses direitos humanos, né? Aí vamos lembrar dos direitos naturais lá, que são citados por Jean-Jacques Rousseau, por Thomas Hobbes, que são citados por John Locke, que seria o quê? O direito à vida, à dignidade, à integridade, à propriedade, à liberdade, né? À igualdade de todos perante a lei, né? Mas, enfim, o direito natural do ser humano, o direito à vida, é um dos principais, tá? Então, os direitos humanos, eles vêm com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Mas esses direitos humanos, dessa declaração, eles foram uma conquista da população de diversos locais do mundo, uma conquista da humanidade no decorrer do tempo, né? Então, os direitos humanos, eles são direitos históricos. Eles são nascidos, e vou citar o Norberto Bobbio, que ele é especialista em direitos humanos, eu gosto muito dele, ele escreveu alguns livros relacionados ao assunto, né? Ele diz assim, que os direitos humanos são direitos históricos, são nascidos de certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas, nascem quando devem ou podem nascer. Então, os direitos humanos, sim, são históricos, são conquistas, nascidos de certas circunstâncias. Então, foi necessário existir o iluminismo e os pensadores iluministas como Rousseau e o John Locke falando dos direitos naturais para os franceses, e esses ideais foram difundidos pelo mundo todo, pela Europa, chegaram até aqui no Brasil, né? E o iluminismo ele vai influenciar também a Inconfidência Mineira e outros processos revolucionários que aconteceram aqui, né? Então, o iluminismo ele vai ter como consequência uma mudança de mentalidade de que o ser humano ele tem um direito natural, sim. O ser humano ele vai se revoltar contra o sistema absolutista, que é um sistema opressor e tirânico, né? E vai ocorrer o que, gente? A Revolução Francesa, que vai derrubar esse sistema absolutista, né? Então, esses direitos que vêm com a Revolução Francesa, tá? Como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? O direito à liberdade, à igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, né? Isso tudo vem, então, com a Revolução Francesa, né? Então, a gente já tem também outras questões levantadas, né, pela humanidade, por revoluções, buscando esses direitos naturais, né? Então, a gente tem situações ocorrendo pela defesa
de novos ideais, né, de novas liberdades da humanidade, lutas contra velhos poderes, como o sistema absolutista opressor. Então, esses direitos humanos, eles não vieram todos de uma vez só, né? Não, eles vieram aos poucos, de forma gradual ao longo da história, como uma conquista da humanidade, segundo, né, a leitura aí do Norberto Bobbio. E também a gente tem outros autores que vão falar, né, da mesma forma dos direitos humanos, e eu vou citar aqui o Joaquim Herrera Flores, que é muito bom também, o Fábio Conder Comparato, né, que ele fala que todos nós, apesar de toda a humanidade ter diversas diferenças biológicas, culturais, né, que nos deixa diferentes, nós todos somos iguais e temos os mesmos direitos, porque nós somos seres humanos, né? Nós todos somos capazes, segundo Fábio Conder Comparato, de amar, descobrir a verdade, criar a beleza, e desse jeito, né, nenhum indivíduo, independente do seu gênero, classe social, grupo religioso, nação, pode se afirmar superior aos demais, ok? E se a gente for analisar, a gente tem diversas situações de violação dos direitos humanos ao longo aí da história da humanidade, principalmente agora na era contemporânea, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma alusão lá nos direitos humanos no Cilindro de Ciro, lá em 539, né, que foi um rei persa que conquistou a Babilônia e libertou os escravos, né, e trouxe a liberdade religiosa e a igualdade racial, né? Então, lá no Cilindro de Ciro, a gente tem também, né, esse direito humano de liberdade religiosa, liberdade racial. A gente vai ter, vamos lembrar, né, da conquista de direitos humanos na Carta Magna, lá de 1215 da Inglaterra, que reduz o poder, né, desse rei absolutista perante, então, seu parlamento, perante, então, os cidadãos, né. A gente vai ter o habeas corpus também, que vem da Inglaterra em 1679, né? A Declaração de Virgínia dos Estados Unidos do dia 12 de junho de 1776, que vem em conjunto com que vem então trazer, né, os pontos da Constituição dos Estados Unidos, né, o direito à vida, direito à liberdade, olha que bonito, direito à busca pela felicidade, isso tem na Constituição dos Estados Unidos, né? Todo, né, cidadão tem direito a buscar a sua felicidade, né, a evoluir, a crescer, né, e também outros pontos aí dos direitos fundamentais, tá? Falei um pouco já do iluminismo para vocês, não vou repetir. A gente vai também ver alguns direitos humanos conquistados, né, aí com as lutas operárias do século XX, né? A gente até vai ter a Revolução Russa em 1917 para mudar a situação de opressão lá na Rússia. A gente vai ter a Revolução Mexicana, a gente vai ter greves operárias aqui no Brasil, 1907, 17, né? Enfim, diversos movimentos pelo mundo de minorias para a conquista de seus direitos. A gente vai ter um movimento feminista que vai tentar lutar pela conquista do voto, né, que é o direito à democracia, um direito humano também, o direito do voto feminino, a participação política, né, contra a violência contra a mulher. E aí a gente vai ter a conquista da Lei Maria da Penha, né, agora já na década de 2000, tá? Então a gente tem um ponto crítico nessa história dos direitos humanos, que vai ser aí o período da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades que aconteceram. A gente vai ver o Holocausto dos judeus, né? A gente vai ver perseguições a ciganos, homossexuais, negros, discriminação total, né? Violação à vida. Nossa, foi horrível. Então, em resposta aos horrores, né, causados aí pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, não só pelos nazistas, mas como também pelos japoneses, que fizeram a mesma coisa que os alemães fizeram com os judeus, os japoneses fizeram com os chineses, né? Então a gente tem como resposta a criação da ONU em 1945 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá em 1948, né? Com a revolução aí, com a resolução 217 da ONU, tá? Então a gente tem aí como resposta a Declaração Universal. Então nós temos 30 artigos, ok? Nesses 30 artigos, eles se complementam, ok? E estes 30 artigos também foram inseridos em diversas constituições e estão na nossa Constituição Federal de 1988. Que são os direitos fundamentais, tá? Então eu posso citar aí o artigo 5º, que tem esses direitos humanos, que são os nossos direitos fundamentais, que são cláusulas pétreas da Constituição. Então nós temos aí o artigo 1º. Todos nós somos livres e iguais. Liberdade, igualdade, tá? Não discriminação. Então o racismo,
é um tipo de discriminação racial. A gente tem a xenofobia, que é uma violação dos direitos humanos, ou a islamofobia, que é a aversão a todo e qualquer muçulmano, que acha que todo e qualquer muçulmano é terrorista. A gente tem também a questão da misoginia, a gente tem a questão também da xenofobia, que a gente já falou no início da aula, né? Então, todas essas são violações aos direitos humanos. O artigo 3º da Declaração Universal é em relação ao direito à vida. Todos nós temos direito à vida. E aí a gente pode levantar questões a serem discutidas relacionadas à descriminalização do aborto, tá? Nós temos também a questão que a escravidão, ela fere os direitos humanos. Então é proibido qualquer forma de escravidão. E nós temos N situações, né, por exemplo, aqui no Brasil, de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão. Vamos pegar então essas denúncias que houveram há um tempo atrás, no início da década de 2000, de bolivianos trabalhando em situações análogas à escravidão para algumas confecções, né? Então houveram denúncias quanto a isso, né? Fazendas de cana, né, trabalhando com pessoas em condições análogas à escravidão, sem condições decentes de dormir, nem de se alimentar direito, né? Então isso viola os direitos humanos, viola a nossa Constituição Federal. São proibidas as formas de tortura também pela Declaração Universal e está na nossa Constituição de 88, né? E nós aqui no Brasil cometemos violações, cometemos diversas torturas contra militantes comunistas durante a ditadura militar. Isso viola os direitos humanos, não sou eu que estou falando, né? Isso viola a Declaração dos Direitos Humanos. Na realidade, lógico, claro que sou eu que estou falando, mas, tipo, isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso está na nossa Constituição Federal, isso é crime. Claro que naquele período a situação era diferente, a gente estava numa situação de ditadura militar, né? Então a gente tem a suspensão de alguns direitos humanos, que em alguns casos esses direitos humanos são suspensos sim, tá? Então a gente tem o artigo 6º, né? Tu tens direito, não importa onde vás. Então esses direitos humanos, eles são teus, independente do lugar do mundo que tu esteja. Tu tens a garantia desses direitos humanos, né? Os direitos humanos, que é o artigo 8º, são protegidos por lei. Eles estão nas constituições de diversos países. Outro ponto que é o artigo 9 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que não pode existir nenhum tipo de detenção injusta. Ninguém pode ser preso, detido ou exilado de forma injusta. Porque, aí já vem para complementar o artigo 10, todos nós temos direito a um julgamento. E todos nós, que é o artigo 11 da Declaração Universal, somos inocentes até que se prove o contrário. E na nossa Constituição a gente tem o seguinte, né? Todos nós somos inocentes, né? Considerados inocentes até o trânsito em julgado, ok? Até se provar que a gente não é inocente. Então a gente não pode ser preso, ok? Bom, a gente tem o artigo 12º, né, que seria o direito à privacidade. Eu tenho direito à privacidade. Ninguém pode entrar dentro da minha residência sem um mandado de prisão. Ninguém pode violar a minha correspondência. Ninguém pode interferir na minha honra, na minha reputação. Ninguém pode invadir meu computador e roubar senhas, roubar fotos do meu computador. Aí a gente tem a Lei Carolina Dickmann, né? Isso é uma questão que vai violar esse direito humano, que é o direito à privacidade. Também está na nossa Constituição. Tem legislações infraconstitucionais que falam a respeito, que desenvolvem essa questão, né? Então, o direito à privacidade é um direito humano. O 13º vai falar que nós temos direito e liberdade para se mover, nós temos o direito de ir e vir. Só que muitas vezes, como a situação atual de quarentena, para proteger a população, os governos eles acabam suspendendo alguns desses direitos humanos e direitos constitucionais, que é o direito de ir e vir. Então, para te proteger, não sai de casa, fica em casa, né? Sai o mínimo possível, mas fica em casa, ele está restrito, tá? Então a gente tem também o 15º, que é o artigo que fala direito a uma nacionalidade. Todo mundo tem direito a fazer parte de uma nação, a ter uma identidade relacionada com uma nação, com uma cultura. Todos temos direito, que é o 16º, a um casamento, uma família. Ninguém pode obrigar ninguém a casar. Isso é violação dos direitos humanos. E nós temos essas violações, vocês sabem muito bem, aí na Índia, casamentos arranjados, situações complicadas também no Iraque, né? A gente tem também o 18º, que é o direito de liberdade de pensamento.
que vem a complementar o artigo 19º, que é o direito à liberdade de opinião e de expressão, e o 20º, que seria a liberdade de associação pacífica e reunião. Então, todos nós temos o direito de participar de um partido político, de termos um grupo, e esse grupo compartilha a mesma opinião. Lógico que esta opinião, que essa liberdade de expressão, também não venha a violar os direitos humanos, como, por exemplo, né, o racismo, a xenofobia, que é bem complicado, ok? Nós temos também, tá, agora, o artigo 21º, que fala que todos nós temos direito à democracia, tá? Então, a democracia também é um direito humano. Nós temos direito à segurança social. Nós temos direito a essa segurança. Então, é dever do Estado garantir a segurança pública para o cidadão, tá? Os direitos trabalhistas também são direitos humanos para evitar as condições de trabalho análogas à escravidão. Então, nós temos diversos direitos trabalhistas desenvolvidos em constituições federais, e os nossos, quem vai trazer para nós vai ser o ex-presidente Getúlio Vargas, né, com a Constituição de 1934, tá? Todos nós temos direito à comida, a abrigo, à educação também é um direito humano, é o artigo 26º, né? E nós temos situações de diversas crianças longe da escola, em países que sofrem crises humanitárias, por diversos motivos, como é o caso da Síria, né? Enfim, todos nós temos direito a um mundo justo e livre, todos nós, seres humanos, e os governos têm direito, têm responsabilidade com sua comunidade. E o último artigo, que é o 30º, né, que ninguém pode tirar da gente os nossos direitos humanos, porque de suas características, os direitos humanos, eles são imprescritíveis, ok? Eles vão valer para sempre, né? Eles são inalienáveis, intransferíveis, inegociáveis, né? Eles não podem ser renunciados. Então, os direitos humanos são teus, tu não pode renunciar a teus direitos humanos, né? São invioláveis, né? Então, se acontece casos de violações, a gente pode recorrer, né, através da Justiça Federal, ou caso a gente vai aí recorrer até a ONU, né? Os direitos humanos, eles têm outra característica, a sua historicidade, que eu já falei para vocês. Eles são universais, eles valem no mundo inteiro, eles são indivisíveis, né? Eles vêm para garantir a dignidade da pessoa humana, né? Eles vêm promover a dignidade. Os direitos humanos, eles se complementam entre si, como eu mostrei para vocês, entre os artigos. Eles são inerentes a cada indivíduo, pelo simples fato de pertencer à raça humana. Eles são transnacionais, eles ultrapassam fronteiras. Os direitos humanos, eles fazem parte da individualidade e também da coletividade, né? Eles são portados pelo indivíduo, mas também eles pertencem à coletividade. E como eu falei para vocês, os direitos humanos estão presentes na Constituição Federal de 1988, que são os direitos individuais, os direitos coletivos, que estão lá no artigo 5º, que são os direitos fundamentais, tá? Então, é o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade, né? Então, o artigo 5º que fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Esse é o texto do artigo 5º. E quais são os termos, né? Que são os incisos 1º em diante, porque são vários, né? Então, nós temos: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações perante a lei, nos termos dessa Constituição. Opa! Por que que a gente não tem, muitas vezes a gente tem situações aí de empresas que tem uma mulher e um homem no mesmo cargo, mas a mulher acaba ganhando menos que o homem? Opa, tem alguma coisa errada. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante. Opa, para aí a gente tem N situações de abusos policiais e cometidos por policiais e por carcereiros nos presídios. O último caso foi num presídio feminino no Pará, que as mulheres foram torturadas, bateram nas mulheres, né? Então, isso é uma violação aos direitos fundamentais e aos direitos humanos, a tortura, a violência, né? Então, nós temos diversos aí, citações aí desses direitos humanos dentro dos nossos direitos fundamentais da Constituição.
Bom, gente, essa é a aula de hoje. A gente está fechando meia hora. Obrigada a todos vocês. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito pesado para baixar no YouTube. Essa foi nossa aula aí dos direitos humanos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema coringa. Vocês podem inserir trazer esse debate para a redação de vocês, seja num concurso público, né, seja num vestibular ou num Enem. Ele é coringa, ele pode ser utilizado para diversos tipos de assunto. Um beijo bem grande para vocês, até a próxima, tchau, tchau!